Tem autoridades da segurança pública e do transporte coletivo da capital que se reuniram hoje pela manhã para definir como recolocar as câmeras retiradas dos ônibus em linha de passagem pelos morros. Eu mesmo fiz uma reportagem sobre o assunto para iniciar essa etapa de discussão e a ameaça contra usuários, trabalhadores, fez com que as empresas que administram o transporte coletivo tomasse uma decisão muito severa. Você vai ver agora na reportagem. 9 de março, passa das 10 horas da noite. Câmeras instaladas em um ônibus de Florianópolis registram o vandalismo. As cenas foram mostradas com exclusividade pelo Balanço Geral. Apesar de não agredirem ninguém, os criminosos são audaciosos. Entram no ônibus com pedaços de madeira, agem com violência e ameaçam quem diariamente trabalha nas linhas dos morros de Florianópolis. Cada ônibus tem 4 câmeras. 120 equipamentos foram quebrados por bandidos que não querem o monitoramento dos coletivos. Pelo menos 3 boletins de ocorrência foram registrados pelo consórcio Fênix. As investigações estão com as delegacias especializadas, mas até agora, nenhum responsável pelos crimes foi preso. Conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana, desde março, nenhum ato de vandalismo é registrado no transporte público de Florianópolis. A maioria das câmeras quebradas em 30 veículos ainda não foi reinstalada. Isso porque a segurança dos motoristas e cobradores em algumas linhas continua ameaçada. Ministério Público, Polícias Militar e Civil, Consórcio Fênix e Prefeitura se reuniram às portas fechadas no Centro de Controle e Operação em Capoeiras para encontrar uma solução para o problema e reinstalar as câmeras quebradas pelos bandidos. O principal objetivo dessa reunião ampliada é, em conjunto, nós possamos ter ações pedagógicas, e estratégicas na manutenção dessas câmeras que são tão importantes para a comunidade, são tão importantes para os usuários e principalmente também para o pessoal de operação. O contrato de concessão do serviço prevê a instalação de câmeras em todos os 537 ônibus que compõem a frota da capital. O investimento na aquisição e colocação dos equipamentos é de R$ 55 milhões. 25 veículos ainda circulam sem a tecnologia. As câmeras elas contribuem também para o uso do aplicativo Floripa no Ponto, que é tão importante para identificar o quadro de horário e a acessibilidade que é necessário para o transporte. O Floripa no Ponto permite ao usuário monitorar os horários das linhas e saber com exatidão a chegada do ônibus no ponto. Os terminais de integração também são monitorados por mais de 300 câmeras. Pois é, Paulo, outra questão que o Paulo Mira citou é justamente o contrato. O contrato que ele fala nada mais do que o edital, que prevê e exige a instalação de 100% de câmeras em todos os ônibus. E a empresa também fica num beco sem saída em relação a isso. O assunto tem que ser resolvido não só por essa questão contratual, mas também pela segurança daqueles que utilizam o transporte coletivo. A reunião terminou há pouco, a nossa produção conversou com representantes da Prefeitura de Florianópolis que informaram que foram definidas ações estratégicas para evitar casos novos como esses que nós estamos mostrando nessas imagens. Essas estratégias não serão divulgadas, evidentemente, para não atrapalhar as próximas ações. E nós vamos acompanhar e esperamos que sejam muito bem sucedidas pelo bem, não só da sociedade, mas principalmente dos funcionários que têm enfrentado essa violência todo santo dia. Não dá mais, né?